Doutor Glauco Barreiro, é com o senhor agora. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Muito obrigado, professor Adilson, pela confiança nesse momento de me dar a palavra para tratar de um tema tão relevante, principalmente para o nosso tempo, que é da vida cristã em relação à universidade. Quando o cristianismo começou, né, Jesus ele foi, de certa maneira, hostilizado, porque, além de pregar contra os interesses daquelas autoridades que dominavam Israel e denunciar o pecado de que não queriam tomar consciência e anunciar que somente por meio dele haveria salvação, Jesus foi hostilizado porque era filho de um carpinteiro. A gente nota, por exemplo, que João Batista, embora tivesse uma pregação bem dura, ele não foi tão rejeitado como Jesus, né? Herodes, mesmo estando ele preso, o ouvia, recebia conselhos dele. Quando teve que decidir por matá-lo para agradar a uma pessoa que dançara perante ele, ele o fez com muito pesar. As autoridades, mesmo os fariseus, os saduceus, eles tinham um respeito por João Batista, porque João Batista era filho de sacerdote. Portanto, ele vinha de uma linhagem que dava a ele respaldo para falar dentro daquela sociedade. Jesus, entretanto, não tinha ancestralidade em sacerdote, como se contava na sua genealogia, né, já que ele viera por nascimento sobrenatural, através de obra do Espírito Santo. Mas ele era contado como filho de José. José era carpinteiro, seu ofício também era de carpinteiro. E quando aquele homem simples, fora, portanto, do contexto dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, começou a pregar, isso criou um grande transtorno, principalmente quando as pessoas se dirigiam a ele chamando de rabi, né, chamando de mestre. Mas Jesus mostrou uma sabedoria que excedeu a dos escribas e fariseus, dos líderes judaicos, mesmo aos seus 12 anos, quando ele surpreendeu os doutores da lei em Jerusalém. E nós tivemos, depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos comissionados para pregar o evangelho em toda parte. A gente vê que os apóstolos, eles procuraram melhorar os seus conhecimentos para facilitar a transmissão do evangelho. Eram reputados inicialmente, conforme se vê lá em Atos, aqueles primeiros pregadores, Pedro, Tiago, João, como iletrados. No entanto, mais adiante, escreveram cartas, no caso Pedro, João, usando a língua grega. Então, de alguma maneira, eles aprenderam essa língua universal de comunicação no mundo dos gentios para poderem transmitir a igreja fora dos limites de Israel. O apóstolo Paulo, de modo particular, já era um homem diferente, que tinha uma formação de berço, tinha uma condição que o faria respeitável, né, dentro da comunidade judaica e até fora dela, porque tinha cidadania tanto como judeu como cidadania romana. Aprender aos pés de Gamaliel, como se vê lá no seu discurso no Areópago, ele tinha conhecimento da poesia, do pensamento grego, mas ele preferiu pregar a loucura da cruz, não com sublimidade de palavras, né, mas com o poder do Espírito Santo de Deus. Como disse ele, os judeus pediam sinal, os gregos sabedoria, ele pregava, entretanto, Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E por isso Paulo foi também hostilizado, perseguido entre judeus e gentios. Houve quem dissesse que as muitas letras o faziam delirar, mas o interessante é que, embora ele não fizesse qualquer negociação com a doutrina cristã para torná-la mais palatável, quer ao ouvido dos judeus, quer ao ouvido dos gregos, ele também não a tornou hermética e incomunicável, de maneira que ele procurou mostrar, por aquilo que tinha em comum o cristianismo e o judaísmo, que era o Antigo Testamento, que em Cristo as profecias se cumpriam. E em relação ao mundo grego, ele procurou mostrar também que a melhor intuição dos poetas e mesmo dos filósofos gregos condizia com aquilo que de forma mais profunda se transmitia no cristianismo. Então, Paulo foi um homem de debates, um homem de diálogos.
disputava dentro das sinagogas com os judeus, disputava em praça pública, pregou no Areópago, a um auditório de curiosos, de pessoas acostumadas a disputas retóricas, onde estavam ali muitos filósofos, epicureus, estoicos, citou Arato, que era um filósofo grego. Encontramos outras citações de Paulo, de pensadores pagãos, quando, por exemplo, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes, lá na carta aos Coríntios. Então, Paulo procurou se servir de todos os lugares comuns, de todos os topoi, como se dizia em grego, para poder mostrar a plausibilidade da mensagem que ele pregava, que ele anunciava. O cristianismo, naquele momento, não tinha acesso aos grandes polos de formação cultural, que seria, naquele tempo, o acadêmico, mas ele procurou os espaços públicos onde pudesse disputar ideias. No caso, as sinagogas, que eram locais de estudos das escrituras do Velho Testamento, o Areópago e mesmo a praça pública. E Paulo, quando foi preso, teve a oportunidade de falar perante autoridades romanas, autoridades constituídas pelo Império Romano, pessoas que tinham esclarecimento, onde ele pôde também mostrar a sabedoria da cruz, do Evangelho. Né? Deus, inclusive, disse que ele iria testemunhar em Roma. Né? Então, nós tivemos essa fase primeira do cristianismo. Depois, houve aquele momento em que o Império Romano nominalmente declarou-se cristão, e houve uma aproximação do cristianismo com essa nova formatação do Império, uma coisa que nem sempre teve resultados benéficos, teve também resultados desagradáveis, né? Porque algumas coisas começaram a se modificar no cristianismo também para se ambientar bem dentro daquela cultura, mas o fato é que, nesse momento, o cristianismo ganhou os espaços estruturais para não apenas difundir a fé, mas para estabelecer o pensamento cristão de forma mais dialogal com toda a cultura da época. É nesse momento que aparecem gigantes como Agostinho, como Jerônimo, e antes deles mesmos, como sendo seus precursores, digamos assim, nós tínhamos os chamados pais apologistas, que eram cristãos que procuraram mostrar a viabilidade do pensamento evangélico, né, em relação às críticas que eram feitas por filósofos de orientação grega. Então, eles procuraram mostrar, inclusive, a superioridade do pensamento cristão para responder perguntas recorrentes da humanidade, perguntas que são fundamentais da humanidade. No entanto, quando há essa aproximação com o Império Romano, como disse eu, as igrejas começam a ficar um pouco mais mundanas, secularizadas, começa a haver um sincretismo religioso, algumas coisas vindas do paganismo também se misturam com elementos cristãos, e alguns resolvem se recolher, quando surgirão os monastérios, os mosteiros, o movimento monástico, os pais do deserto. Essas pessoas começam a buscar, na solitude, né, um cultivo de uma fé cristã mais livre de influências seculares, de disputas políticas não muito recomendáveis. Inicialmente eram pessoas que sozinhas se isolavam para viver recolhidas e tal, mas depois começam a se juntar mais de uma pessoa e começam a estabelecer mosteiros, lugares onde eles estabelecem uma disciplina de convivência. E quando o Império Romano do Ocidente ele vem a sucumbir pela invasão dos bárbaros, aqueles povos bárbaros não tinham tanto respeito assim pela cultura que estava guardada pelo Império Romano, acumulada desde o tempo dos gregos. Eles saíram destruindo, devastando tudo, mas os monges, eles preservam obras, preservam escritos, quer da época grega, quer da época romana, nesse período, e esses monastérios tiveram um grande papel para
preservar o melhor da cultura humanística, né, até ali desenvolvida. Fizeram traduções, fizeram cópias, e não fossem eles, nós não teríamos acesso a um importante legado vindo de tempos anteriores. E durante o período da Idade Média, as escolas são fundadas, escolas de monastério, escolas monacais e escolas em catedrais, né, nos grandes templos. Mais adiante, essas escolas, quer monásticas, quer escolas de catedrais, elas vão se transformar nas universidades. Então, o cristianismo, ele tem um papel enorme no surgimento das universidades. Embora lá na Grécia Antiga nós tínhamos a Academia de Platão, nós tínhamos o Liceu com Aristóteles, embora lá nós tivéssemos essas agremiações de estudo, de pensamento, né? Embora houvesse isso já na Grécia, não tinha a estrutura que veio a existir na universidade. A universidade ela tem uma sequência de estudos, com avaliações e provas, com uma ascensão de graus, né? A ideia de você passar uma etapa, entrar na outra, seguidamente, e abrindo assim a porta para um número muito maior de pessoas com estruturas já fixadas num determinado local e bem estabelecidas. Então, a universidade, como nós conhecemos hoje, é uma fundação cristã, é uma obra, né, do cristianismo durante esse período. E nesse momento destacaram-se 3 grandes universidades: a de Paris, cujo curso principal era a teologia, a de Bolonha, que era o direito, e a de Salerno, que era a medicina. Mas a teologia era tida como a rainha das ciências. Aliás, essa expressão, rainha das ciências, havia sido atribuída por Aristóteles à metafísica, que seria aquela parte da filosofia que responde pelas questões últimas. No caso, até a metafísica de Aristóteles era uma teologia, embora uma teologia filosófica. Agostinho substituiu a metafísica pela teologia, baseada na escritura, para ser a rainha das ciências. E nós vemos, por exemplo, nos pensadores apologistas, nos primeiros séculos do cristianismo, que eles também entenderam isso claramente, mesmo antes de Agostinho, porque Orígenes, Clemente, procuravam usar elementos da filosofia, mas sujeitar a filosofia à revelação cristã, de algum modo. De semelhante forma, Tertuliano, por exemplo, usou na defesa dos cristãos perante os perseguidores romanos inúmeros argumentos jurídicos, na sua apologética particularmente. Mas nós vemos ali uma sujeição dos seus conhecimentos jurídicos à sua vocação cristã, ao pensamento cristão. Então, durante a Idade Média, a ideia era essa, que essas ciências específicas, elas tinham suas características próprias, mas elas estavam melhor orientadas sob as luzes, né, da teologia. Então, a teologia era um curso importantíssimo dentro daquela conjuntura. Depois, com Revolução Francesa, Iluminismo, tentou-se fazer um divórcio das universidades da perspectiva cristã. Mas, mesmo assim, ainda permaneceu por um certo tempo uma influência cristã latente, né, na concepção de homem como dotado de dignidade, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, na ideia de que a razão deve ter um fundamento nobre e, portanto, deve ser oriunda da divindade, e mesmo não sendo aquelas pessoas defensoras, às vezes, de milagres, intervenções sobrenaturais de Deus na história, elas eram deístas, porque não tinham ainda cogitado de uma outra explicação para a origem do mundo. Então, pelo menos, Deus aparecia como hipótese de encerramento,
como criador do universo, embora alguns quisessem dizer que ele não mais interferia no curso dos acontecimentos e tudo a partir daí seguiria as leis naturais, que seriam objetos de investigação da ciência. Mas nós vemos que os pais da ciência moderna, todos tinham uma perspectiva teísta, acreditavam em Deus, né? Eu posso aqui fazer menção a Kepler, que quando descobria alguma coisa, falava, acabei de descobrir um pensamento de Deus. Ele entendia que o que ele estava a descobrir, a desvendar na natureza, né, era algo que Deus havia pensado antes de estabelecer como criação. Ele dizia, por exemplo, que a matemática era a linguagem com que Deus fez o mundo. Nós temos Newton também, Isaac Newton, com uma profunda reverência a Deus. Aliás, ele termina os seus dias mais como um estudioso de temas apocalípticos. Nós poderíamos fazer alusão a Francis Bacon, que dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aproxima, né, que foi um dos pais do empirismo, que muito fomentou o desenvolvimento das ciências naturais. Então, todas essas grandes figuras, Pasteur, por exemplo, que era um homem extremamente religioso, Thomas Edison, que, inclusive, era dispensacionalista, tinha uma interpretação das escrituras bem vinculada ao texto, Faraday, também todos, o químico, né, todos eles eram homens de fé. Então, como se diz, os cientistas que vieram posteriormente podem ter feito grandes e importantes descobertas, mas não fariam sem o paradigma que esses primeiros homens que mencionei estabeleceram. Eles, portanto, não são propriamente os que vieram depois gigantes, mas são homens, são anões nos ombros de gigantes. Os gigantes foram aqueles que realmente creram e descobriram as coisas mais fundamentais, sem as quais outros que viriam não poderiam aprofundar e relacionar novas descobertas. Até Copérnico era um homem religioso, né? Então, todas essas pessoas, Galileu mesmo também, eram pessoas tementes a Deus, que levavam a fé a sério, né? Eu já voltei um pouquinho no tempo, com Copérnico e com Galileu, né, para um momento de transição, no caso de Copérnico, já próximo do fim da Idade Média, início da Idade Moderna, e Galileu ainda mais para trás, para o lado da Idade Média, né? Então, tivemos essas grandes figuras aí. A reforma protestante, ela deve também muito às universidades. Se você for olhar os precursores da reforma, Jerônimo Savonarola era de uma ordem dominicana, onde foi dentro dela professor de filosofia, professor de lógica. Portanto, sua ascensão dentro da ordem foi em função exatamente de sua capacitação para transmitir conhecimentos de formação. Mas eu poderia lembrar de John Wycliffe, foi professor em Oxford. Inclusive, os seus alunos foram grandes propagadores da palavra de Deus, da mensagem da salvação pela graça, mediante a fé, e alguns de seus alunos que levaram seus ensinos para a Boêmia, fazendo lá acontecer também um grande movimento de pré-reforma, né, liderado pela figura de John Hus, Jerônimo de Praga. Então, a reforma ela teve o seu movimento bem intenso, mesmo na sua fase precursora, dentro de áreas de conhecimento, dentro de universidades. O próprio Lutero era professor da Universidade de Wittenberg, uma universidade que, ao contrário de muitas outras, não fora fundada, né, por iniciativa da Igreja, mas sim pela iniciativa de Frederico, o sábio, né, o príncipe eleitor responsável por aquela região. Já na época de Lutero existiam muitas universidades, não só aquelas primeiras 3 que mencionei, de Bolonha, de Salerno, de Paris, né? A própria Universidade de Oxford teve um grande desenvolvimento quando um rei inglês proibiu que os ingleses fossem estudar em Paris, então ele fez com que isso desse um grande desenvolvimento a Oxford. Confusões e contendas entre estudantes e o povo de Oxford levaram alguns a migrarem para Cambridge, fundaram a Universidade de Cambridge também. Muitas universidades já
existiam. Aliás, a Universidade de Cambridge era o celeiro dos puritanos. O puritanismo está muito ligado à Universidade de Cambridge, estudiosos, alunos da Universidade de Cambridge, que se reuniam na taberna do Cavalo Branco. Ali era onde eles pensavam sobre a fé, sobre as escrituras, eram todos estudiosos e foram, então, pessoas que compreenderam, né, a doutrina da reforma e de lá a propagaram. William Tyndale estudou em Oxford, foi responsável pela tradução da Bíblia para o inglês, né, complementada por Coverdale, e que tornou-se, digamos assim, o parâmetro para a futura versão King James. Então, Lutero é professor em Wittenberg. Ali, exatamente, preparando suas aulas, é que ele descobre o Evangelho da Graça, a salvação pela fé, entrega sua vida a Jesus, nasce de novo e começa a pregar essa mensagem. E quando sabe da venda das indulgências, por essa prática, a venda das indulgências está na contramão daquilo que ele havia descoberto, a justificação pela fé, ele protesta veementemente, e isso gera toda a sequência de movimentos que dá ocorrência em ampla extensão à reforma protestante. Lá em Wittenberg, Lutero teve um colega, um discípulo, Melanchthon, que era um grande estudioso, inclusive um grande estudioso até das obras de Aristóteles. Fez inúmeros comentários às obras de Aristóteles. E, através de Melanchthon, que foi uma espécie de reitor em Wittenberg, há uma reformulação de todo o currículo da universidade, exatamente para se adequar à expectativa da reforma. E aí, por exemplo, é introduzido o estudo das línguas bíblicas. Havia muita restrição ao estudo do hebraico, por causa da associação com o judaísmo, mas os reformadores lutam para que haja o estudo do hebraico dentro da formação teológica, dentro da formação filológica, né? E vão também defender a escolarização ampla, para que as crianças, desde cedo aprendendo a ler, possam amanhã também lerem a Bíblia. Há todo um trabalho de tradução da Bíblia para a língua comum, e isso leva também à tradução de outras obras, no embalo, né, aproveitando a invenção da imprensa, fazendo propagar amplamente a cultura. Então, a reforma teve um trabalho muito intenso dentro das universidades. As grandes universidades norte-americanas, também Harvard, Yale, a de Princeton, todas tiveram uma origem, né, na preocupação de fomentar a formação teológica, o estudo teológico, pessoas piedosas, que, inspiradas por essa motivação, construíam essas universidades. Jonathan Edwards, o grande avivalista, foi o maior filósofo da Nova Inglaterra, era um acadêmico, uma pessoa extremamente capacitada, um verdadeiro gênio, e, ao mesmo tempo, um homem que tinha fogo do espírito no coração. Uma coisa não anulou a outra. Ele não sujeitou as suas convicções de fé, né, a sutileza do conhecimento humano, mas ele colocou a sutileza do conhecimento humano sob o crivo da palavra de Deus. O grande avivamento, enfim, que houve na Inglaterra, com a instrumentalidade dos irmãos Wesley e George Whitefield, também teve uma história que pode ser rastreada até a Universidade de Oxford. Quando estudou em Oxford, né, Charles Wesley, ele começou um grupo chamado Clube Santo, chamou John Wesley, seu irmão, que também passara por Oxford para ser o líder desse movimento, e lá eles estudavam a Bíblia, ajudavam os necessitados, visitavam os presidiários, examinavam seus corações, eram zombados pelos outros alunos. George Whitefield também fez parte desse grupo, e eles eram zombados, chamados de santarrões, metodistas, porque eram extremamente metódicos. E esses homens que tiveram todo esse encontro ali dentro da universidade
puseram seus conhecimentos a serviço do reino e tornaram-se os grandes arautos do avivamento na Inglaterra, com destaque John Wesley e George Whitefield, né? E Charles Wesley, o compositor sem igual de hinos, de poesias, todos aqueles ali, pessoas de grande valor para a sociedade, homens submissos a Deus. Inclusive, em Oxford, né, onde tem os quadros com as figuras ilustres ali da universidade, tem lá o quadro de John Wesley. Mais recentemente, nós poderíamos lembrar a figura de C.S. Lewis, que foi professor tanto em Oxford como em Cambridge, e que converteu-se ao Evangelho, tornou-se um grande apologeta, um grande defensor da fé, escritor da célebre Crônica de Nárnia. O que é importante aqui que nós coloquemos é que, portanto, a vida universitária, a vida acadêmica, não nos deve afastar da vida piedosa, mas, obviamente, ela ocupará um grande espaço na nossa vida, haverá uma grande demanda de atividades e tarefas. E nos dias de hoje, com tantas ideologias anticristãs permeando a vida universitária, com tantos professores imbuídos dessa ideologia e não informando acesso a livros ainda condizentes com o pensamento cristão, mas só orientando seus alunos para obras que são contrárias ao pensamento cristão, nesse período, mais do que nunca, é preciso que o cristão ele possa subjugar todo esse conhecimento ao seu critério mais elevado, que é a palavra de Deus. Quando nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, isso quer dizer não apenas que nós vamos fazer tudo quanto a palavra o diz, mas significa que nós vamos deixar que a palavra examine os motivos do nosso coração. A reforma ensinou o livre exame das Escrituras, não no sentido de que cada um possa interpretá-la como bem quiser, mas no sentido de que a verdade que ela apresenta é pública e não esotérica. Não está ao acesso apenas de alguns privilegiados, mas de qualquer um que venha a lê-la e se submeta com temor à direção de Deus para a compreensão do que ela diz. Porém, além do livre exame das Escrituras, nós temos que entender que as Escrituras querem livremente nos examinar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Eu noto que muita gente que entra nos meios acadêmicos e se diz cristã, e depois se afasta daquilo que aprendeu na igreja, começa a se levar por essas ideologias, começa a querer mudar a Bíblia, interpretar a Bíblia de acordo com essas ideologias, ou até negar a inspiração plenária da Bíblia para condizer com aquilo que ela está agora entusiasticamente abraçando. Muitas dessas pessoas estão nessa onda, não é porque elas foram convencidas pelo outro lado, é porque elas querem ser bem aceitas dentro daquele ambiente. E sabem que se elas forem firmes nas suas convicções, elas serão reputadas como retrógradas, serão reputadas como fanáticas, e todos os estigmas que hoje colocam para os cristãos fiéis. Então, muitas das vezes, é apenas buscando uma forma de aceitação, buscando um caminho para dentro daquele ambiente, crescer, ter grande projeção, é a soberba da vida, né? Se num prostíbulo a tentação é a concupiscência da carne, né? Se no Big Brother talvez a concupiscência dos olhos é ganhar aquele dinheiro, dentro da universidade eu acredito que a grande tentação é a soberba da vida. Não que as outras não estejam lá, como as outras também estarão nesses outros ambientes, mas é a tentação maior. É como se ali fosse o lugar em que a serpente quer dialogar com você, como quis dialogar com Eva. Mas é preciso que, diferentemente de Eva, nós não venhamos a lhe dar ouvidos, mas venhamos a ser firmes em dizer, como Jesus lá no deserto, está escrito, que nós nos apeguemos fortemente à Escritura Sagrada e não venhamos a ceder nada, nenhuma unha para o Egito, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, muita gente
cede a essas ondas porque quer projeção, quer crescimento, quer aceitação, quer ser o tal lá, é um ambiente de muito orgulho, de muita vaidade, quer pousar agora sentado numa grande mesa com um vinho mais caro, quer apresentar-se como um intelectual. Eu quero dizer que quem necessita dessas autoafirmações não é um verdadeiro intelectual. Os verdadeiros intelectuais são pessoas simples, esquisitas até, às vezes, um pouco até antissociais, se vestem até, às vezes, sem se arrumarem devidamente, porque exatamente a mente delas está para além dessas bobagens. Né? Homens como Einstein, por exemplo, eram homens que, se ninguém os observasse, homens como esses, eles saíam com um sapato de uma cor e outro do outro. Então, a gente não deve buscar essa beleza estética, essa pose de intelectual. A gente tem que buscar a verdade. Né? E saiba que aquilo que a palavra de Deus diz é mais elevado do que qualquer pensamento humano. Não é que nós não vamos ler o pensamento humano. Aliás, nós cristãos temos uma obrigação dupla de ler. Porque os incrédulos não conhecem nada da Bíblia. Os incrédulos nem querem conhecer. Mas nós temos que conhecer tudo o que eles conhecem, para que eles não achem que nossa opção pelas bases da Escritura seja porque simplesmente a gente é ignorante daquilo que eles conhecem. Nós precisamos mostrar que eles conhecem, que aquilo que eles conhecem nós conhecemos, mas nós preferimos a palavra de Deus. Às vezes eu vou conversar com certas pessoas e vou apresentar a minha visão cristã de mundo e tal, e eu noto que a pessoa começa a citar não sei quantos autores e tal, ela presume que eu seja um leitor só de obras cristãs. Aí, antes que ela fale, eu me antecipo e digo já o que é que elas vão falar. Ela cita um autor, eu digo logo tudo que ele pensa. E elas ficam surpresas, porque elas pensavam que eu ignorava tudo aquilo, eu ignorava todas aquelas objeções que eles têm ao cristianismo, e elas percebem que eu sei mais do que elas. Isso já faz com que elas queiram me ouvir com mais atenção. Como quem diz, esse daí não é alguém que está seguindo a Bíblia porque ele ignora o contraditório, não está seguindo porque ele desconhece as outras obras, ele sabe, mas ele está preferindo a Bíblia, então eu vou ouvir o porquê que ele está preferindo aquilo que a Escritura diz. Então a gente tem que mostrar que conhece, a gente tem que criar uma habilidade para poder refutar as coisas que eles colocam. Todos os pensadores que não pensam à luz da Bíblia, eles entram em autocontradição. Como diz aquele texto, nós nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, se alguém se levanta contra a verdade, ele vai entrar em autocontradição. Ele vai entrar em situação em que ele está falando uma coisa que depende de outra, que não está dentro do pensamento dele, mas do nosso. Todo pensamento não cristão, né, ele parasita em alguma verdade cristã, que ele laiciza, e desenvolve outras coisas a partir dela, mas que não são congruentes com ela. Ele não percebe que quando ele está destruindo o cristianismo, ele está cortando o galho da árvore em que ele está assentado, ele vai cair junto. Né? Quando ele está combatendo o cristianismo, ele está com os pés em cima do tapete cristão. E se a gente puxar esse tapete, ele não tem mais nada para dizer. Então, ele, por exemplo, quer defender o evolucionismo, sustenta que aquilo é verdade, mas por que aquilo seria verdade se o homem é um macaco evoluído? Se o homem tem uma ancestral comum com o macaco? Quem garante que meu cérebro está no estágio de evolução que possa raciocinar de acordo com a verdade? Quem sabe se amanhã, sob um novo impulso evolutivo, todos os critérios que eu considero racionais hoje sejam inadmitidos, porque o meu cérebro se desenvolveu mais e eu descobri que tudo isso que eu estou dizendo agora, pensando ser racional e verdadeiro, não condiz com nada disso. Quem é que pode dizer? A evolução favorece a sobrevivência, não a descoberta da verdade. Então, o evolucionista só poderia dizer que compreender as coisas de uma determinada maneira favoreceria mais a sobrevivência, não que era verdadeiro. Né? E aquilo que ele diz que favorece mais a sobrevivência, nem isso faz, porque está provado que as pessoas que creem em Deus, por exemplo, têm mais saúde, se recuperam melhor das doenças. Então, tudo que eles falam é autocontraditório, porque o homem, pelo simples fato de pensar, ele vai ter alguma ponte, senão nenhum pensamento ele desenvolveria que procede da verdade. Aí depois ele vai deturpando, né?
Por isso que nós somos, como diz a Bíblia, de natureza corrupta. Tem que ter alguma coisa boa para estar se corrompendo. Então, um pensamento corrupto tem alguma coisa boa que está corrompido nele. Ele parte de alguma base verdadeira, mas aí ele vai corrompendo na sequência. Mas aí você tem como jogar a base contra tudo aquilo que foi corrompido, porque não vai criar uma harmonia. Né? Então, nós temos que entender isso. Agora, nós temos que ler a Bíblia. Cuidado, querido irmão, para você não ler só livros sobre a Bíblia, só comentários bíblicos. Leia a Bíblia diretamente. Porque se você fica lendo só coisas sobre a Bíblia, você vai aumentar os seus conhecimentos, não vou negar, mas você nunca vai ser confrontado com a voz direta de Deus, porque você está lendo o que um homem está escrevendo. Então, você não está lendo aquilo ali como Deus lhe falando, porque você sabe que é um homem que está escrevendo sobre a palavra de Deus. Então, você deixa de ser confrontado. Aí você fica só no território do intelecto, aí você fica mais vulnerável para a conversa da serpente. Então, leia diretamente a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você sabe que ela é a palavra de Deus, você sabe que Deus está falando com você, que Ele está confrontando você. Então, o que nós precisamos não é só de conhecimento, seja acadêmico, intelectual, científico, teológico, nós precisamos de uma vida piedosa. Uma vida piedosa envolve deixar Deus falar diretamente a nós. Então, quando eu leio a Bíblia, é diferente de eu estar lendo um livro sobre a Bíblia. Por mais que aquele livro sobre a Bíblia seja maravilhoso e possa até me remeter à Bíblia para eu ouvir o que Deus está falando comigo, eu posso me iludir, me enganar, lê-lo assim muito acomodadamente. Aqui eu estou lendo o que o fulano de tal está dizendo, estou lendo qual é a opinião dele, mas quando eu leio a Bíblia, eu tenho aquela tensão que eu sei que ali Deus está me falando. Então, nunca deixe de ler a Bíblia Sagrada. Quer preservar a sua mente nos trilhos da fé, quer se manter firme, permaneça na Bíblia. Quando Jesus vai dialogar com o diabo, né, que não vou nem dizer que é um diálogo, é uma resposta que ele dá a cada colocação de Satanás lá no deserto, né? Ele diz, está escrito. E você nota que ele nem oferece interpretação da Bíblia. Ele simplesmente cita a Escritura. Então, tenha o contato direto com a Escritura. Seja uma pessoa de oração. Lembre-se que um homem como Jonathan Edwards contava experiências de oração que até pentecostal tem dificuldade de acreditar. Coisas que ele via, que ali aconteciam, coisas espetaculares. Ele era um homem de oração e uma mente brilhante. Martin Lloyd Jones se surpreende como é que o maior filósofo da Nova Inglaterra, o homem de mente mais brilhante nos Estados Unidos naquele tempo, era aquele homem, entre aspas, tão fanático, tão de oração, tão intenso ali nas coisas com Deus, no relacionamento com Deus. Então, seja uma pessoa de oração. John Wesley foi um homem de oração. George Whitefield foi um homem de oração. Para quem não sabe, C.S. Lewis escreveu sobre oração. O seu último livro falava muito sobre oração, escreveu reflexões sobre o livro de Salmos, destacando questões da oração. Ele era um homem que orava, um homem que colocava a sua vida diante de Deus. Então, vamos ser pessoas de oração. O apóstolo Paulo, que sistematizou tão bem a doutrina cristã, como nós vemos no Novo Testamento, era um homem de oração que convidava a igreja a lutar com ele em oração. Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos derramar a nossa alma diante de Deus, vamos ouvir o que Ele tem para falar na Escritura. É isso que vai dar para a gente a estrutura para não ceder. É isso que fará de nós uma coluna de ferro, né? É isso que fará de nós firmes, de maneira que, como Deus disse a Ezequiel, possa ser dito para nós, quando eles fizerem uma cara dura para vocês, eu vou fazer a cara de vocês mais dura do que a deles. Então, vamos ser firmes e vamos ter a capacidade de argumentar. Para eu terminar com um versículo bíblico, né, também aqui, eu estou dando continuidade, mas para eu citar aqui um versículo bíblico, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Note, antes, quer dizer, a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, santifique a Jesus como Senhor no seu coração. O que é santificar? É separar. Separe Jesus como Senhor. Deixe Ele como Senhor exclusivo, único do seu coração. Não sirva a dois senhores. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que há em ti,
Como diz o salmista, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Paulo disse, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério, ou seja, contanto que eu cumpra a vontade de Deus para a minha vida. Paulo, já velho, ali na carta aos Filipenses, ele diz, o que eu desejo é conhecê-lo. Quer dizer, ele nunca se satisfez com o que já conhecera de Cristo. Meu desejo é de conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Então, santifique Jesus como Senhor em seu coração. Não deixe a soberba concorrer com Jesus. Não deixe um projeto vaidoso concorrer com Jesus. Não deixe os homens concorrerem com Jesus buscando agradá-los. Paulo disse, se eu tivesse que agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Então, deixe Jesus ser o Senhor exclusivo da sua vida. Se você estudar, se você conhecer, se você se preparar, você pode desenvolver um pensamento que venha a ter repercussão no mundo acadêmico e que não vai se divorciar da sua visão cristã. Alguém diz, mas professor, pastor, isso daí vai ser objeto de muita resistência e tal. Vai, mas você vai vencer. A gente tem mais dificuldade de chegar lá, mas a gente chega lá, porque Jesus disse, aquele que me serve, o Pai o honrará. Então, Deus vai honrar a sua fidelidade. Deus vai honrar a sua fidelidade. C.S. Lewis foi objeto de risos entre os seus colegas, por causa de sua perspectiva cristã. Começou a escrever obras, e somente algumas poucas obras dele tiveram assim, uma grande repercussão acadêmica. A maior parte de suas obras, principalmente as apologéticas, tiveram repercussão para o mundo exterior. Mas enquanto seus colegas tinham uma vendagem de livros restrita só para um público acadêmico, ele alcançou o público do lado de fora, ganhou capa da revista Time. E eles ficavam com mais raiva ainda por causa disso, né? Então, às vezes, a gente escreve, eles repudiam, mas aí os de fora, pessoas comuns lá fora e tal, eles vão ler, vão ter repercussão. Então, seja fiel, que Deus vai lhe honrar. Então, diz aqui, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, né? Interessante que ele não diz na mente, mas diz no coração, não porque o coração se opõe à mente, mas porque, como disse Herman Doivert, o coração do homem não é uma parte do homem, é o centro administrador do homem. Do coração que procedem as saídas da vida. O coração é o ponto de encontro entre mente, emoção, vontade, imaginação. O coração bombeia sangue para todo o corpo, o coração físico, o coração, nesse sentido espiritual, é o centro da personalidade humana. Então, santifique a Cristo como Senhor no teu coração. Que ele comande tuas emoções, tua vontade, teu pensamento, tua imaginação. Aí diz, e estais sempre preparados. Então, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar e me atualizar para estar sempre preparado. Porque os inimigos da fé vão colocar perguntas hoje que não estavam sendo colocadas amanhã. Ou melhor, vão colocar perguntas hoje que não estavam sendo colocadas ontem. E vão colocar perguntas amanhã que não estão sendo colocadas hoje, né? Eles vão ter sempre novas críticas, novas perguntas, e eu tenho que estar sempre preparado. Não apenas tenho que me preparar, mas eu tenho que estar preparado sempre, eu tenho que estar atualizado. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nossa esperança tem razão. Nossa esperança tem motivo. Nossa esperança tem fundamento. Mas, mesmo que ela tenha fundamento, eu tenho que estar preparado para responder à pessoa que fundamento é esse. Eu tenho que estar preparado para dar a resposta. Preparado, sempre preparado, quer dizer, atualizado, e preparado para responder, é comunicação. Eu tenho que ter um preparo de conhecimento e um preparo de comunicação. E um preparo de conhecimento atualizado. Eu tenho que ter um preparo para responder, de comunicação, um preparo de conhecimento atualizado, né? E eu devo fazê-lo com mansidão. Eu devo fazê-lo com temor. Ou seja, não é só uma questão de disputa, de retórica, de argumentação. Eu estou falando à pessoa
daquilo que pode trazer a ela salvação, que pode trazer a ela mudança de vida. Então, eu tenho que falar a ela com temor. Eu tenho que falar a ela com mansidão, porque quem é inseguro é que se destempera. Se eu estou seguro de que aquilo é verdadeiro, então eu posso ter a paciência de apresentar aquilo com mansidão. Então, vamos ter a Cristo como Senhor em nosso coração e vamos estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a esperança da nossa fé. Até o movimento pentecostal, que é um movimento que valorizou muito as experiências com Deus, inclusive na sua dimensão emocional, até mesmo o movimento pentecostal, nós às vezes falamos dele a partir do avivamento Azusa, nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas o avivamento pentecostal vai ter realmente começo na escola teológica em Topeka, Kansas, ali sob a liderança de Parham, que foi o instrutor de Seymour, que foi a figura-chave ali no avivamento Azusa, do ponto de vista humano. Então, foi dentro de uma escola de teologia que surgiu o movimento pentecostal. Agnes Heller, que foi a Agnes Osman, desculpe-me, Agnes Osman, que foi a primeira pessoa lá naquela escola a ter a experiência de falar em outras línguas e tal, ela era um estudante, ela era um estudante de teologia. Então, nós temos que entender que uma vida com Deus profunda, com experiências com Deus, e uma vida intelectual, não estão separadas, não devem estar separadas. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né? Amando ao Senhor de todo o coração, alma, força, entendimento, né? Um trem, ele anda, o trem tradicional, a partir de 2 trilhos, e nós devemos ter os 2 trilhos alinhados, a mente e o coração firmados em Deus, de maneira que nós sejamos uma bênção dentro da universidade. Não pessoas que ali vão ser rendidas, que vão ser capturadas pelas ideologias, mas agentes de transformação, missionários, num ambiente que tornou-se em grande parte pagão. Missionários dentro de um ambiente onde entrecruzam-se ideologias contrárias, muitas vezes, à palavra de Deus. Vamos ser sal da terra e luz do mundo. Vamos fazer a diferença. A Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica, que eu estou à frente, que realiza todos os anos cultos de integração entre estudantes universitários e professores, com mensagens apologéticas, que realiza simpósios onde professores evangélicos tratam de temas de diversas áreas dentro de uma perspectiva cristã. A Comune foi que realizou o evento que o professor, o pastor Edilson, aí mencionou, um evento onde estiveram presentes professores da UES, da UFC, do IFCE, da Universidade Federal, de várias universidades, professores evangélicos puderam compartilhar de sua experiência de não negociação de sua fé dentro do ambiente acadêmico, de como enfrentaram dificuldades e venceram, né? E mantiveram-se dentro desses espaços com fidelidade a Deus, ainda que tenham passado momentos turbulentos, momentos difíceis, mas Deus os equilibrou. Então, a ideia é essa, a importância da Comune, desse movimento que eu estou à frente, Comunhão Universitária Evangélica, a importância é essa, é apoiar alunos dentro de universidades para que eles mantenham a mente de Cristo, para que eles sejam fiéis, para que eles não retrocedam, para que eles possam ter indicações de leitura em diversas áreas, das ciências humanas, das ciências naturais, mentoria, para que eles possam pensar dentro dessas áreas de forma cristã, né? E hoje em dia nós precisamos até muitas vezes dessa mentoria na área da teologia, porque cada dia que passa, novas teologias vão surgindo, teologias que se afastam da ortodoxia, né? E é importante que também o estudante de teologia, mesmo conhecendo todas as coisas, ele faça a correta opção por aquilo que é mais ortodoxo, bíblico, condizente com a palavra de Deus.
Amém. Que Deus abençoe aos irmãos aí nesse momento. Eu passo aí a palavra aos que estão liderando o evento. Perfeito, doutor Glauco Barreiro. Nós temos algumas perguntas aqui, mas eu gostaria aqui de abrir, eu fazendo uma pergunta também, né? Logo me de passar para os demais, né? O senhor, como professor, né, da Universidade Federal do Ceará, nós sabemos que a Universidade Federal, ela tem ali um campus onde eu acho que a grande maioria, né, são estudantes e professores que muitas das vezes não comungam com os pensamentos cristãos. E o senhor, como professor, o senhor alguma vez, nessa sua caminhada dentro da universidade, né, você se sentiu excluído em algum momento pelos pares, pelos seus próprios amigos da academia, excluindo o senhor de debates por conta do seu posicionamento? O senhor já sentiu isso alguma vez? Inúmeras vezes, professor Edilson, inúmeras vezes. Mas Deus é tão bom que o que é que acontece? Às vezes, existe um evento, da minha universidade, os organizadores poderiam me ter como uma pessoa para falar naquele evento e tal. Por razões ideológicas, eles me afastam. Aí uma universidade de fora, lá de São Paulo, lá da região sul do país e tal, de renome e tal, me convida repentinamente, né? Então, eu noto que toda vez que eu tenho uma rejeição desse tipo, uma outra porta maior se abre, né? Então, eu de vez em quando converso com minha esposa o cuidado de Deus com respeito a isso. Às vezes eu sou muito pouco convidado para a banca de mestrado, doutorado por aqui, mas eu termino sendo muito convidado para outras universidades fora do meu estado. E eu tenho certeza que aqueles que não me convidaram para as suas gostariam de estar naquelas que eu estou. Perderam. A gente tem que confiar em Deus, saber que Ele que nos guarda, né? E Ele abre caminho quando a gente se mantém fiel. Eu fiz essa pergunta exatamente para provocar os nossos internautas que estão aqui, boa parte também estudantes, né? Para poder exatamente trazer esse pensamento. Não se sintam-se únicos, né? Quando a gente toma uma posição, né? Principalmente quando a gente vem falar de Cristo das Escrituras, as oposições sempre vão ter muito em todo o ambiente. E no ambiente acadêmico, eu diria que é o mais desafiador, né? Eu quero aqui compartilhar a experiência que quando nós iniciamos nossa caminhada, muitas das pessoas estranhavam o dono de uma faculdade, né, abrir evento, né, com oração. E aí algumas vezes eu fui no início, né, as pessoas assim, no pastor, lá na igreja o senhor faz, aqui é a academia. Eu disse, rapaz, aqui é a academia, a faculdade aqui, eu estou como diretor-geral e vai ser com Jesus Cristo na frente, né? E graças a Deus nós conseguimos implantar isso na FMB e é muito gratificante quando nós abrimos aulas inaugurais, né? Onde nós temos vários pensamentos e professores vários pensamentos, mas eu coloco eles todos, né? E peço que eles tenham esse momento de oração e respeitosamente eles aceitam esse convite, e eu já tive experiência de aluno chegar para mim após uma aula inaugural e dizer, olha, estou maravilhado por estar aqui e ter ouvido a palavra de Deus. Então, assim, eu acredito que o ambiente acadêmico é um ambiente também de estarmos falando, sim, da palavra de Deus, como o senhor falou no seu discurso, né? Nós devemos ser esse missionário, né? Que vem fazer a diferença dentro do âmbito da academia também. Mas vamos a algumas perguntas aqui, pastor e professor doutor Glauco. Primeiro é essa que o nosso professor Hermano Campos faz, né? Ele pergunta como o senhor vê a polarização política no meio acadêmico evangélico. Essa disputa entre pensamento rotulado. É aquela história da esquerda e direita, né? Como esquerda e direita, né? Ele complementa aqui. Como é que o senhor vê isso? Existe isso também? Ora, se existe, né? Isso daí... E daí já é fato. O importante é que dentro da universidade nós entendamos que os debates não devem ser partidários, né? O debate sobre interesses segmentários de partidos. O debate deve ser sobre ideias. E, obviamente, isso pode indiretamente, né, atingir pautas políticas. Mas a gente deve debater as ideias. Claro que uma medida, por exemplo, um projeto de lei que tenta implantar coisa, é objeto de debate. Eu estou querendo dizer que o debate nunca deve ser em torno de um partido e outro partido. Esse é um debate que foge
ao meio acadêmico. Nosso debate é sobre a sociedade, nosso debate é sobre ideias, sobre medidas. E hoje em dia o que a gente vê é que essa disputa partidária ela vem a colorir até quando a gente trata de algumas ideias, né? Infelizmente. Então, às vezes a gente está preocupado apenas em defender uma determinada ideia, defender um determinado valor, e alguém já rotula que por isso a gente está dentro de uma capa política, dentro de uma bandeira política determinada, de um partido, de outro, né? É importante que a gente possa debater sem essa rotulação, né? Porque essa rotulação alimenta paixões segmentares que dependem de outros fatores. Pessoas ganham com um partido em preeminência, outras ganham com outro partido, ganham até economicamente, influência e tal. Então, aí entram outras motivações que não seja a verdade, que não seja os valores, né? Então, é muito importante que a gente possa ter um debate das ideias, das posturas, das posições, livre dessas rotulações, que infelizmente vem acontecendo, né? Mas nós mesmos devemos trabalhar para desfazer, né? Olha, eu não quero saber disso, de quem é que diz isso, quem é que diz aquilo, se é aquele partido, aquele outro, eu quero saber disso daqui. A gente tem que trazer a coisa para aquela área do assunto sobre o qual a gente está debatendo, né? Perfeito. O aluno Peterson Santos, né, ele faz uma pergunta aqui: podemos fazer alguma comparação entre as características do ensino de Jesus e o processo educativo na atualidade? Sim, porque Jesus ensinou, primeiramente, que a formação depende de uma profunda relação daquele que ensina com aqueles que são ensinados. Então, a gente vê, por exemplo, que Jesus conviveu com os discípulos, tornou-se amigo dos discípulos. Ele não ensinou à distância, ele ensinou dentro de um plano de relacionamento. Nós vemos que ele usou de ilustrações, ele tomou crianças no colo e disse que delas era o reino de Deus, que alguém tinha que ser como uma criança para entrar no reino. Ele lavou os pés dos discípulos para ensinar a humildade. Então, ele materializou ensinos abstratos, né, em ações concretas. Ele utilizou-se de parábolas, portanto, ele aproximou o conhecimento daquilo que já era mais familiar ao homem comum. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, que vem de uma área mais pobre, mais rústica e tal, entra na universidade e encontra todo um jargão, uma forma de comunicação abstrata, diferente daquela que ela conheceu, e ela fica, digamos assim, à margem do conhecimento, outros vão conhecendo e tem mais familiaridade, e ela fica ali à margem. E ela tem o mesmo potencial que os outros de aprender. Ela apenas tem uma dificuldade de entender a comunicação. Mas se aquilo que está se colocando abstratamente for comparado para fins de conhecimento a coisas que ela já conhece, então ela terá mais acesso ao conhecimento. Era o que Jesus fazia. O reino de Deus é semelhante a um pastor que deixou 99 ovelhas lá no seu curral, foi buscar a que estava perdida, a uma mulher que perdeu uma moeda, semelhante a um homem que vai fazer a comemoração do casamento de um filho. Então, você nota que Jesus aproximou aquilo que ele queria dizer de coisas que eram do conhecimento universal, de ricos, de pobres, de homens mais simples, homens mais aculturados, exatamente para que pudesse dar um amplo acesso ao conhecimento. Então, realmente, Jesus teve um grande papel nessa questão da educação, né? Inclusive, quando disse, deixai vir as minhas criancinhas, né? Mostrou a importância de elas terem acesso a ele como rabi, um ensino que pudesse chegar também às crianças. Né? Ele dialogou com mulheres, inclusive em lugares públicos, o que não era comum, como no caso da mulher samaritana, mostrando assim também que o seu interesse por instruir era um interesse que transcendia barreiras culturais, chegando, portanto, essa instrução às mulheres, mesmo em lugares onde havia tabus para comunicação entre homens e mulheres. Então, Jesus mostrou formas mais amplas, né, de expandir e criar acesso para a educação. Perfeito. E mais uma pergunta agora do Hermano, né? Que é outra dúvida. O senhor poderia mencionar, irmão, ainda de que forma sucinta, alguns acadêmicos no Brasil que o senhor considera genuínos cristãos? O Hermano tem umas perguntas, né?
Mas vai lá. Eu considero o Marcos Eberlin uma pessoa que não teme, né, a oposição, que mantém-se firme, né, dentro de uma área que tem, no campo das ciências naturais, tem muita hostilidade, mas ele se mantém firme, o Marcos Eberlin. Eu poderia também fazer alusão aos professores aqui da Comune, homens comprometidos, como Daniel Cassiano, da UES, o professor João Batista, do doutorado em Linguística da UES, né? Temos professores também aqui locais, a professora Débora Leite, na educação da UFC, são professores comprometidos, graças a Deus. Perfeito. Professor, pastor, doutor Glauco Barreira, muito obrigado. Eu estou olhando aqui se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta, mas eu acredito que todos os internautas, assim como nós aqui que acompanhamos aqui, estamos muito, eu diria assim, gratificante estarmos aqui compartilhando o seu conhecimento conosco, e eu quero somente agradecer, né, a sua presença, né, a sua disponibilidade, e passo agora para o senhor fazer suas considerações finais. Pronto, muito feliz de participar desse momento, de compartilhar essa interação com todos, né? O que eu desejo com muita profundidade é que Deus traga um avivamento que venha impactar o meio universitário, como inicialmente começou com os metodistas e como aconteceu em várias ocasiões na história, né? Quando de dentro desses ambientes surgiram movimentos renovadores para buscar a vitalidade da fé e a fidelidade à palavra de Deus. E eu espero que a Comune, que é esse movimento que nós temos criado, se você quiser, você pode pesquisar sobre ele aí no Google, vai chegar ao site, ao Facebook, vai chegar até a vídeos com eventos que já ocorreram. Eu espero que esse movimento que nós temos construído possa ser uma dessas contribuições para essa finalidade tão elevada. Que Deus abençoe todos os alunos, professores, professor Edilson, a Faculdade do Maceió de Baturité, contem sempre comigo, é um prazer participar com vocês da construção também dessa faculdade, que começa tão bem orientada, tão colocada nas mãos de Deus através da oração, como falou o professor Edilson. Um abraço a todos os irmãos, a todos os que nos ouviram. Obrigado, doutor Glauco. Então, muito obrigado a todos nós internautas, alunos. Um abraço a todos os nossos alunos aí de Cabo Verde, de Russas. Eu também vi aqui alunos lá do Conjunto Ceará, alunos também lá do polo da nossa querida amigo, pastor Van Gaspar e Ana Gaspar, lá na Paquelândia, né? Todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Forte abraço. Olá, turma, tudo bem? Queremos te deixar por dentro de tudo que acontece aqui na FMB. Eu me chamo Ana e hoje eu vim visitar outro polo da nossa faculdade localizado aqui em Fortaleza. Esse polo ele está localizado aqui no bairro José Walter. Aqui temos curso de administração, pedagogia, teologia e os mais variados cursos de especialização com professores que são mestres e doutores. Bacana, né? Realmente a FMB faz tudo com extrema excelência. Você quer fazer parte desse time de vencedores? Você quer se destacar no mercado de trabalho? Vem para a FMB. Garanto que se investir na sua educação será um diferencial. Entre em contato comigo com os números que aparecem aí na sua tela. FMB, seu sonho ao seu alcance.